Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores mistérios da ciência e da genética, o sangue RH negativo. O sangue RH negativo é o mais estranho e o menos comum do planeta inteiro, e o mais raro também, porque reside apenas em uma pequena parcela de toda a população da Terra. Neste vídeo em específico, eu quero falar a respeito dos mistérios que envolvem esse fator sanguíneo, por assim dizer. Qual seria o seu envolvimento com as escrituras sagradas? Existem muitas teorias e visões a respeito de que esse sangue, no caso, não seria nem humano. Mas como assim não seria humano? No caso, seria uma espécie de hibridização da raça humana com algo que seria entidades espirituais, em outras palavras, anjos. Mas não os anjos de luz, e sim os anjos caídos. Neste vídeo eu quero tratar a respeito deste assunto, por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, compartilhem e assistam o vídeo até o final, pois estou apresentando aqui uma teoria, uma visão que se tem a respeito desse assunto. No mundo espiritual, o sangue é sem sombra de dúvidas uma ferramenta, uma espécie de dinheiro, uma moeda de troca no mundo espiritual. Na antiguidade, os deuses pagãos de várias mitologias, que são considerados demônios para o cristianismo e também para o judaísmo antigo, eles sempre exigiam sangue de seus adeptos, de seus adoradores. O sangue ele tem suma importância nos textos bíblicos, pois é através do sangue que nós podemos ter uma prole, por assim dizer. É através do sangue que nós temos uma genealogia, que nós temos filhos e que simplesmente nós passamos adiante a nossa semente. Toda a ancestralidade está nas veias, toda a ancestralidade está nas cordas do DNA do ser humano. O próprio Senhor Jesus comprou, através de seu sangue para Deus, toda a humanidade. Todos os homens agora têm o direito à salvação através de Cristo Jesus. Grande parte da comunidade científica que acredita na teoria da evolução, no darwinismo, e também acabam desacreditando aí da existência de Deus, ou seja, não acreditam na existência de Deus, acabam a dizer que o ser humano veio aí dos chimpanzés. Basicamente, o ancestral comum do ser humano mais antigo seria o chimpanzé. Porém, os textos bíblicos vão dizer claramente que nós fomos feitos pelo próprio Deus, aí do barro, da terra. Adão foi formado do pó da terra e Adão é o ancestral de todos os seres humanos. Existe um fator sanguíneo, em outras palavras, eu posso dizer aqui, um tipo de sangue que a ciência simplesmente não consegue aí descobrir tudo a respeito dele, não consegue descobrir os seus mistérios, a sua origem, a verdade por detrás do sangue RH negativo. Você já ouviu falar a respeito do sangue RH negativo? O sangue RH negativo é um dos grandes mistérios aí da genética e da ciência, pois simplesmente eles não conseguem identificar e falar a respeito de suas origens, e ele permanece em mistério até os dias de hoje. E por incrível que pareça, esse fator sanguíneo, por assim dizer, ele não é humano, ele indica uma espécie de hibridização, uma espécie de amálgama, aí, segundo até mesmo a própria ciência. O texto bíblico do livro de Gênesis vai nos apresentar uma visão. Na verdade, os textos bíblicos aí em conjunto, a Bíblia vai nos fornecer aí uma ideia de que, na verdade, o DNA humano, o ser humano, a raça humana foi invadida aí por seres espirituais, seres denominados Bnei Elohim, nos textos de Gênesis capítulo 6. Mas afinal de contas, quem eram esses Bnei Elohim? Os Bnei Elohim, o termo Bnei Elohim é o principal termo, o termo original para seres espirituais em hebraico antigo. Em aramaico se diz Bar Ilah, e tem o significado mais precisamente
para filhos de Deus. Filhos de Deus no sentido espiritual, filhos de Deus no sentido aí de entidades, de seres espirituais, de anjos, em outras palavras. Mas afinal de contas, o que esses anjos caídos, esses demônios, em outras palavras, fizeram aí com a raça humana? O que aconteceu? O texto bíblico vai nos dizer que esses filhos de Deus, esses anjos caídos, eles basicamente se deitaram com as mulheres humanas, tiveram relações íntimas com elas em forma humana e aí geraram uma nova raça ou diferentes tipos de raças. E essas raças, ou essa raça, era chamada de a raça dos Néfilins, que representou aí muito os gigantes nos textos bíblicos antigos. Segundo muitos especialistas aí da Bíblia, e não só da Bíblia, mas como também levando em consideração outros textos antigos, como por exemplo o livro de Enoque, não apenas os gigantes, mas como também outras raças e diversidades de seres aí colossais, monstruosos e poderosos. Nessa ideia, basicamente, todo o tipo de criatura estranha nasceu aí da relação desses anjos caídos. Os textos bíblicos que vão falar a respeito desse acontecimento são Gênesis 6, verso 2 e verso 4. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Ora, naquela época e também algum tempo depois, haviam Néfilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Repare que o texto anterior disse que naquela época, isto é, anterior ao dilúvio, haviam gigantes, quando esses filhos de Deus entraram as filhas dos homens, no verso 2 que eu acabei de ler. Mas também, um tempo depois, houveram gigantes, quando novamente esses filhos de Deus tornaram a entrar as filhas dos homens, isso logo após o dilúvio. O texto bíblico vai nos dizer, em Judas e também em 2 de Pedro, que esses anjos foram aprisionados em algum momento logo após o dilúvio, curiosamente por conta de tal pecado que cometeram. O livro de Judas, inclusive, vai comparar que o pecado de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, que isto é, foi um pecado de procedência sexual, foi o mesmo pecado aí desses anjos que foram aprisionados. E quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas, para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que entregaram-se à imoralidade de todo tipo e depravação, estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplo. Mas agora voltando a falar a respeito deste fator sanguíneo, aí a respeito de suas origens, com a ajuda da tecnologia, da ciência, novos estudos têm mostrado que este grupo sanguíneo raro pode ser um indicador de características não humanas em sua composição genética. Em outras palavras, o RH negativo estabelece que, para além do DNA convencional, aí descrito pelos cientistas como Homo sapiens, antes de qualquer reações de muitas pessoas, muitas das vezes podem ficar chocadas ou simplesmente não acreditarem nesta teoria, vamos saber qual é a origem da palavra Nephilim. Lembrando que Nephilim, na verdade, se refere aos caídos, aos anjos caídos, mas ganhou uma conotação para os gigantes, mas na verdade se refere aos caídos, pois Nephilim tem o significado de cair. Vários e vários especialistas genéticos não conseguem explicar totalmente de onde a origem deste tipo sanguíneo pode ter se originado até os dias de hoje. A verdade é que é um grande mistério para a ciência. É dito que pessoas que têm o RH negativo têm um maior QI médio, e elas são mais sensíveis na visão e outros sentidos do corpo humano. Eles são capazes de controlar a temperatura corporal, o aumento da pressão arterial, além de possuir habilidades psíquicas e intuitivas. A maioria tem aproximadamente uma vértebra extra, ou seja, uma vértebra a mais. A população mundial com o RH negativo é muito, mas muito pequena, chegando apenas a 15% de toda a população mundial, que fazem parte dessa categoria.
Basicamente, cientificamente é chamado de rhesus negativo. Mas o que significa rhesus negativo? Isto é, a sigla RH vem de rhesus negativo. De todos os tipos de sangue humano, o O é o mais comum e é o tipo de sangue, podemos dizer assim, que universal. Tipos de sangue são subdivididos em 2 grupos, negativos e positivos. Isso é chamado de fator RH. A designação RH é uma abreviatura, uma sigla do nome aí do chimpanzé ou do macaco Rhesus, no qual os cientistas Landersteiner e Weiner identificaram pela primeira vez a presença do antígeno que denominaram fator RH. Mas como nós descobrimos se a pessoa tem o RH positivo ou negativo? Deve-se juntar aí uma solução com anticorpos RH, ou seja, pegar uma gota de sangue de uma pessoa em questão. Se houver aglutinação das hemácias, a pessoa tem RH positivo. Se não houver, a pessoa tem RH negativo. Numa situação em que uma mulher grávida é RH negativo e o pai da criança é RH positivo, que é o normal, por assim dizer, o que os cientistas descobriram é que o sistema imunológico da mulher RH negativo, grávida, vê o feto, isto é, a criança em desenvolvimento, como uma espécie de vírus, bactéria ou doença, como uma bactéria, e tenta combater o feto, e isto basicamente é uma rejeição. O corpo da mulher rejeita o feto, e isso pode resultar em um aborto espontâneo, porque a mulher rejeita sua própria prole. Eis aí uma pergunta: por que a mulher rejeita a sua própria prole? Se você misturar esses 2 tipos sanguíneos, você tem alguns efeitos bem estranhos e realmente curiosos. Por exemplo, se você for RH negativo e você recebe o RH positivo, os glóbulos vermelhos parecem totalmente diferentes. Eles se parecem mais com uma bactéria, com um vírus ou uma doença invasora aí no seu sistema imunológico. E o seu sistema imunológico aí, ele reage a isso, e isso pode levar a várias doenças e problemas. O aspecto mais interessante, e eu diria até que assustador, é que os cientistas não entendem o porquê de algumas pessoas serem RH negativo e outras pessoas serem RH positivo. Se vocês tiverem dúvidas ou curiosidades a respeito dessa questão do sangue RH negativo, existem vários documentários muito, mas muito aprofundados aí com vários especialistas falando aí no canal Discovery Channel ou simplesmente Story Channel Brasil. Voltando a falar a respeito aí das origens do RH negativo, aí através da Bíblia e também de crenças antigas, mitologias, existem várias mitologias que concordam aí com os textos bíblicos, onde vão dizer que os seus supostos deuses, com D minúsculo, se misturaram aí com os seus fiéis e geraram aí gigantes, como na mitologia grega, egípcia, suméria e muito mais. Ou seja, não são apenas os textos bíblicos que afirmam que entidades espirituais, deuses por assim dizer, ou anjos caídos, como os textos bíblicos vão mencionar, se deitaram com mulheres humanas e geraram filhos, uma raça hibridizada, amálgamas aí de seres imortais por assim dizer, com seres humanos carnais. Aqueles que acreditam nessa ideia, nessa interpretação, nessa teoria de que o RH negativo, no caso, veio dos anjos caídos, também vão dizer que apenas nos dias de hoje, porque tem tão pouco RH negativo no mundo, é por conta que essa genética praticamente está extinta do ser humano e por isso é muito pequena na população mundial. Eles também vão dizer que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz remiu todas as pessoas, independentemente do sangue, independentemente da cor, da raça, do país, da nacionalidade ou de qualquer outra coisa. O sangue de Jesus Cristo remiu todos os seres humanos, independentemente aqueles que supostamente aí teriam esse DNA aí nefílico ou esse DNA aí de anjos caídos. Jesus remiu e os limpou, os purificou deste antigo DNA de anjos caídos.
Mas agora eu quero saber a opinião de cada um de vocês aqui nos comentários, meus amados inscritos. Coloquem aqui nos comentários se vocês acreditam nessa ideia, vocês rejeitam essa ideia e o porquê de que rejeitam ou aceitam. Um abraço a todos e fiquem todos com Elohim.